Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Vamos meditar na palavra do Senhor. Quero te convidar à leitura no texto de Paulo a Timóteo, capítulo 4, quando, a partir do versículo 6, aqui nos diz o apóstolo Paulo: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Deus fale conosco? Ó Senhor, obrigado por essa hora preciosa de reflexão na palavra. Precisamos muito ouvir tua voz. Fala conosco, exorta o nosso coração, endireita os nossos caminhos. Ó Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, Paulo está escrevendo a Timóteo, pastor jovem, que nesse momento já não era mais um pastor jovem, já se passaram vários anos do ministério, e Paulo escreve para Timóteo deixando esse legado. E de onde Paulo está? Paulo está na prisão. Nós acreditamos que quando ele esteve preso em Roma, primeira vez, ele passou ali uma fase, e na primeira fase, então, Paulo tinha uma casa, Paulo tinha assim a estrutura que ele mesmo podia cuidar. Mas agora Paulo não está mais, passaram-se aí mais ou menos uns 2 anos, e Paulo é preso novamente. Na primeira vez que ele estava preso, ele fala de expectativa de sair, de encontrar irmãos. Agora, nesse momento, ele traz essa palavra bem diferente, de uma consciência de que o tempo dele tinha se cumprido, de que ia ser oferecido como libação, como sacrifício na presença do Senhor. Paulo está agora numa prisão, numa masmorra, é assim que registra a história. Uma masmorra fétida, escura, apenas Lucas está com ele. Ele sente ali solidão, ele enfrenta esse momento, já idoso no final de sua vida. E ele traz aqui, além desse contexto geográfico, além do contexto da prisão, de toda essa mau cheiro, de todo esse escuro, de todo esse lugar terrível que era essa masmorra, esperando a condenação, consciente de que ia ser condenado, consciente de que ia ser morto. Mas ele dá uma palavra aqui muito forte. Ele diz que o Senhor me livrou da boca do leão, no final do verso 17, fui libertado da boca do leão.
O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. A tradição diz que Paulo, justamente depois de um pouco de tempo desse que ele escreveu para Timóteo, ele foi realmente condenado, foi degolado. Mas ele diz que a consciência dele, o tempo da minha partida é chegado. Vou ser oferecido como sacrifício. Guardei a minha fé, o Senhor me livrou da boca do leão, e o Senhor vai me livrar de toda obra maligna, e o Senhor vai me levar a salvo para o seu reino eterno celestial. Aí a gente faz uma pergunta, o texto nos provoca uma pergunta muito importante para a nossa jornada. O que é ser livre da boca do leão? Se Paulo era perseguido, e acima de tudo perseguido pelo próprio inferno, pelo diabo, por Satanás, que é o leão, esse leão que Pedro diz que anda em derredor querendo devorar o crente. Em que sentido Paulo foi liberto da boca do leão, se ao mesmo tempo ele foi morto? Nós vamos encontrar aqui lições muito preciosas nesses dias em que estamos aí terminando esse tempo da pandemia. Tempo de muitas perdas, tempo de lutas imensas. Alguns não estão conseguindo se recuperar. As empresas faliram, outros os casamentos faliram. A vida emocional está destruída. Pessoas têm cometido suicídio, pessoas têm tido depressão. Pós-guerra, ainda não acabou totalmente, mas já as consequências imensas dessa grande guerra, dessa grande período de muitas lutas. Olhando para esse momento da vida de Paulo, depois de anos lutando pelo Evangelho, pregando o Evangelho, agora por amor a Cristo, consciente de que vai ser condenado, que vai ser morto, mas com essa consciência de fé, com esse nível de fé, o que significa então ser liberto da boca do leão? Olhando para a história da igreja, nós compreendemos que quando um cristão é morto como mártir, nunca foi uma derrota para a igreja, nunca foi derrota para Deus. Deus sempre continuou vencendo quando Jesus morreu, quando Paulo, Pedro, outros apóstolos morreram e os mártires na história. A palavra diz que nem a morte vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Mas como o diabo pode, o inferno pode, como um leão, abocanhar, devorar um crente, destruir sua vida? É quando um crente se entrega à amargura. E aí, ao invés de louvar a Deus, de pregar o Evangelho, de escrever carta como Paulo aqui, falando de fé, falando de vida, dando testemunho de vida, crentes passam a só reclamar: a pandemia, o que vai acontecer agora? Mas você não teve as perdas que eu tive. Você não sabe o que é o desemprego, você não sabe o que é a fome, você não sabe o que é olhar para o amanhã e não ter ideia do que vai acontecer. Bom, eu tenho dito que eu sei, um pouco eu sei, pelas perdas que tive, pelas lutas que estamos enfrentando, por irmãos da igreja que até em suicídio, às vezes pensaram, lutas, depressão, angústia, casamentos abalados. De fato, uma situação muito grave, muito real, muito intensa, uma provação que o mundo tem passado a um nível imensurável. O mundo nunca enfrentou uma luta, uma pandemia, uma situação como essa. Muito pior do que a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Muito pior. Muito pior. Só no Brasil, então, agora quase 700 mil pessoas mortas. Quantas empresas, quantas famílias, quantas lutas. Mas Deus quer que nós sejamos libertos da boca do leão. O Senhor me libertou da boca do leão.
primeiramente aqui nos diz a palavra que Paulo venceu essa tendência de se entregar à amargura, se entregar a uma vida derrotada, uma vida de murmuração, reclamação. Ele teve, sim, além de estar preso, diz a palavra que Alexandre o Latueiro, versículo 14, causou-me muitos males. Mas ele diz, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Então, o que ele está dizendo? Que esse Alexandre, ele está entregando para Deus. Então você tem uma amargura, você tem alguém que te traiu, você tem uma perda, você tem um sentimento de amargura no coração, entregue para o Senhor. Esse Alexandre foi ao tribunal, esse Alexandre acusou a Paulo, ele causou muitos males a Paulo no tribunal, falando mentiras, acusando a Paulo, e ele diz, o Senhor lhe dará a paga. Ele entrega o juízo, ele entrega a vingança, ele entrega essa dor do coração no altar do Senhor, em nome de Jesus. Nos diz aqui também, na minha primeira defesa, versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Antes, todos me abandonaram. A igreja de Roma, os outros cristãos, ninguém foi ao tribunal. Claro, nós estamos falando do tribunal romano, nós estamos falando daqueles imperadores dos dias de Paulo, possivelmente aqui o imperador Calígula ou Nero, mais certo, na verdade, possivelmente teria sido Nero. Paulo teria ido diante do tribunal de Nero. Imperador maligno, terrível, um império anticristão. Então, de fato, não era simples ir lá defender Paulo. Mas, por outro lado, não é simples não perceber ali nenhum presbítero, nenhum outro pastor, nenhum outro líder. Ninguém foi ao tribunal com Paulo ou por Paulo. Sabe o que ele diz? Todos me abandonaram, mas ele diz aí, que isto não lhe seja posto em conta. Que isto não lhe seja posto em conta. Toda cobrança que ele poderia ter registrado ou posto na prateleira, não é? Ele tirou da prateleira tudo aquilo. Tirou do coração. Que isto não lhe seja posto em conta. A cadernetinha da conta está apagado, está apagado. Eu perdoo. Em outras palavras, ele está dizendo, eu perdoo. Todos me abandonaram, mas eu perdoo. E outro aspecto ainda, queridos. Primeiro, né? Então são 3 aspectos que eu quero destacar aqui. Como que ele foi liberto da boca do leão? O que o Senhor quer nos ensinar? Então, primeiro, ele entregou essa questão de perseguição, de quem tentou destruir, de tudo, ele entregou para Deus a vingança. Quanto aos irmãos amados da igreja, que podiam ter assistido melhor, que podiam ter ajudado melhor, não fizeram, deixaram ele sozinho, ele diz que isto não lhe seja posto em conta, está perdoado. E por último, nos diz aqui, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O próprio Paulo, escrevendo em outro texto, ele diz que o Senhor nos assiste na nossa fraqueza. Ele nos assiste. Paulo está dizendo, o Senhor me assistiu, me revestiu de forças. A questão, muitas vezes, queridos, não é que Deus não nos assista. A questão é, nós abraçamos a assistência de Deus? Nós abraçamos, acolhemos com o coração aberto o que Deus está fazendo em termos de ação do Espírito, ou mesmo com a igreja para nos confortar? Mas o Senhor me revestiu de forças. Ou seja, ele está dizendo que abraçou essa ação de Deus, ele acolheu com todo o seu coração. E eu quero, de forma muito objetiva, então, deixar essa palavra para você nesse momento, te convidando, querido, a não deixar o seu coração ficar amargurado. Não deixe o seu coração ficar derrotado, destruído. Se alguém tem te perseguido, se alguma coisa você precisa pôr em relação a alguma pessoa diante do Senhor, entregue para Deus. Que
que o Senhor dê a paga, o Senhor é que vai resolver isso para a minha vida. Se você tem sentimentos de que gente da sua família ou da igreja não te deu uma assistência melhor, diga como Paulo que isto não seja posto em conta. Se você na família tem tido lutas, não é? Aí não há compreensão no casamento, no meio dessa pandemia, no meio das lutas, diga que isto não seja. Eu perdoo minha esposa, eu perdoo meu cônjuge, eu perdoo meus filhos, perdoo meus pais, eu perdoo. Que isto não lhe seja posto em conta. Perdoe, abrace um coração perdoador, para que nenhuma raiz de amargura possa te oprimir, trazer mais depressão, mais doença na sua vida. E como Paulo, abrace a assistência do Senhor. Mas o Senhor me revestiu de forças. Ele vai continuar te revestindo. Ele vai continuar te sustentando. E Ele vai te levar a salvo para o seu reino celestial. O Senhor está te livrando da boca do leão. O Senhor está te livrando da boca de Satanás que quer nos destruir. As lutas, elas estão aí. Elas sempre vão acontecer. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos ter lutas, mas precisamos ter esse bom ânimo, abraçar um coração que entrega as injustiças para Deus resolver, um coração que entrega os abandonos e perdoa, e um coração que abraça o revestimento da força do Senhor na nossa vida. O Senhor me revestiu, o Senhor me assistiu, o Senhor me visitou, disse Paulo. E ele então, com seu coração cheio de fé, por isso que ele vai dizer, enfrentei, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a minha fé. Guarde sua fé, complete sua carreira, vamos viver a vida cristã no renovo do Senhor, com coração saudável, coração curado nesse tempo que a pandemia ainda persiste. As lutas continuam, mas o Senhor tem nos livrado da boca do leão. Tem um coração liberto. Isso é que vai te dar saúde. Coração que perdoa, coração que entrega as injustiças no altar e coração que crê na assistência de Deus, no revestimento do Espírito Santo e que abraça com fé o que Deus tem feito por nós. Jesus te abençoe, que você aplique essa palavra no seu coração, que você responda ao Senhor diante dessa palavra. E que você tome atitudes concretas para a glória do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, Tua palavra nos revela que a nossa luta não é apenas essa tribulação toda que estamos passando. Acima de tudo, o Senhor diz-nos nessa oportunidade que o inferno quer nos devorar, tirar nossa alegria, nossa força, nossos sonhos, nossa fé, nosso cântico, nossa esperança. Quer fazer de nós pessoas derrotadas, oprimidas, destruídas. Por amor do Senhor, por amor do Teu nome, Senhor, reveste-nos mais uma vez, assista-nos mais uma vez, ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a entregar em Tuas mãos as injustiças. E realmente, Senhor, crê que o Senhor nos liberta da boca do leão, que o Senhor nos reveste de forças e que o Senhor um dia vai nos levar a salvo para o Seu reino celestial, Senhor. Visita cada pessoa que nos ouve nessa hora, cada pessoa, Deus, que acompanha esta mensagem, esta palavra, que o Teu Espírito visite com graça e com poder, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado, eterno e maravilhoso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre sua vida, agora e para sempre. Amém